E aí, galera ninja, beleza? Como é que vocês estão? Bora lá começar mais uma aula ninja aqui nesse Instagram. Sei que tem uma galera nova chegando aí. Galera nova que for chegando, coloca aí que é novato. Quem já é das antigas, manda aí hashtag ninja pra gente. Eu vou começar contando pra vocês como foi a minha experiência aqui com o Carlos Alberto logo que a gente chegou, tá? E aí depois eu falo algumas coisas gerais e respondo as perguntas que vocês deixaram lá na caixinha, beleza? Então, basicamente foi assim. A gente chegou aqui em maio de 2019 e início de maio. E as aulas terminam em junho, né? Então a gente ficou assim na dúvida se colocava ele para estudar logo ou não. E acabamos decidindo para colocar ele para entrar logo e se habituar com as crianças, com o idioma e tal. Então, aqui no Comune de Pianello, eles só deixaram o Carlos Alberto começar a estudar depois que a gente tinha o comprovante do pedido de residência. Então, antes dele começar a estudar, a gente teve que fazer esse procedimentozinho, que já era normal, que teria que ser feito, levar na escola e só depois que ele ia poder estudar. E nisso a gente ficou uma semana sem ele entrar na escola, né? Mas ainda assim, mesmo sem ele ter começado as aulas, a diretora da escola falou que a gente podia ir lá, a gente apresentou ele para a turminha dele, que ele começou na materna, né? Porque ele chegou aqui com 5 anos. Então, aí ele foi, apresentou, a gente conheceu as professoras, conhecemos a escola. E a vantagem de ser uma cidade pequena é que mesmo que ele ficou uma semana aqui sem estudar, ele ia no parque, na praça, e as crianças da escolinha já estavam tudo lá. Então, eu acredito que essa fase dele ter tido contato com as crianças, mesmo antes de começar as aulas, fora da escola, ajudou muito na adaptação dele, que foi super tranquila, foi super de boa mesmo. Porque antes de vir para cá, ele estudou 4 meses lá na Espanha. E lá na Espanha, ele reclamava no início, nas primeiras semanas assim, que ele não entendia nada que a professora falava. E aqui ele não teve essa reclamação, entendeu? Ele já chegou como se tivesse nascido falando italiano. Então foi basicamente isso. A gente teve que esperar dar entrada no pedido da nossa residência, na minha e da dele, para poder levar o papel na escola e ele começar, porque o resto das documentações a gente já tinha. Que aqui, para ele começar na materna, o que precisou? Precisou do cartão de vacina, da cópia do passaporte dele, do código fiscal e desse comprovante da residência, entendeu? E uma coisa legal é que quando ele começou lá na materna, a gente ficou sabendo que há um ano atrás tinha uma professora brasileira lá, que fez tipo um intercâmbio e aí dava aula lá nessa escola materna que ele começou a estudar. E o pessoal lá era muito gente boa, a gente chegava, o porteiro falava bom dia com a gente. E como eu não falava muito bem o idioma, as professoras escreviam para poder eu mostrar para elas quando chegasse em casa, né? E aí ela saber o que eu tinha que providenciar para estar levando e tal. Como ele estudou só um mês na materna, a gente não teve que comprar muito material escolar, né? Porque ia ser só por um mês. Aí a gente comprou só coisinhas básicas assim para ele pintar, desenhar na escola. E era na época tudo compartilhado, né? Que hoje em dia não é mais por conta do coronavírus. Mas basicamente a nossa experiência foi essa. Lembrando que a galera nova que tá chegando por aí talvez não saiba, a Itália é a terra do depende. Então, uma coisa que acontece aqui no Comune pode ser totalmente diferente no Comune do lado, aqui na mesma província, entendeu? Então, essa é a minha experiência e eu vou estar falando com vocês um pouco sobre como eu vejo a experiência das minhas amigas também que moram em diversas regiões aqui da Itália. Beleza? Então, ó, a educação aqui na Itália, ela é pública, né? Mas não é gratuita. E por que isso? Porque a gente tem que arcar com o material escolar e com a alimentação da criança.
Normalmente as crianças fazem uma merenda na escola e almoçam nos dias que ficam em período integral. Nas escolas italianas precisam usar uniforme? Então, Alessandro, normalmente não. As crianças mais novas da materna, às vezes tem tipo um aventalzinho, né? Que se chama grembuile. Só que aqui, né, que Carlos Alberto estudou, não precisava. Mas eu sei que tem regiões aqui da Itália que pede sim. Em Torino pede, que eu lembro que o filho da minha amiga usa. É tipo um aventalzinho que coloca por cima da roupa e pronto. Nas outras séries, não costuma usar também, né? Na escola da infância. Calma aí que eu vou falar, né? Então, a educação ela é pública, mas não é gratuita, exatamente porque tem esses custos com alimentação e material escolar. Tem algumas escolas particulares que recebem uma ajuda do governo e elas acabam seguindo o mesmo cronograma de estudo que as escolas públicas normais. Porque às vezes a gente chega aqui na Itália, né, vindo do Brasil, e fica preocupado assim, quero colocar o meu filho em um colégio particular. Só que aqui as escolas públicas, elas acabam sendo melhores que as escolas particulares. Exceto talvez essas que seguem o mesmo cronograma das escolas públicas, né? Então aqui não tem isso da gente achar que, porque a criança estuda numa escola particular, ela vai estar sendo melhor preparada do que uma que estuda na escola pública. Não, porque o ensino da escola pública é muito bom. Quando Carlos Alberto estava na materna, ele já tinha aula de música e de inglês. Uma criança de 5 anos, numa escola pública, tendo aula de inglês e de música. Tem noção do que é isso? No Brasil, para ele fazer isso, uma vez por semana, a aula de música que a gente pagava para ele era R$ 80. Para ele fazer aula uma vez na semana, que tipo, não tinha nada a ver com a escola, né? Inglês é uma fortuna, né? Nem se fala. E aí quando ele perguntou ali do uniforme que eu comecei a falar, é porque aqui na Itália as escolas são divididas assim. Tem o nido, que são para os bebês até 3 anos, crianças até de 3 anos de idade, é o asilo nido. Depois do asilo nido vem a escola materna, que é para as crianças de 3 a 5 anos de idade. Depois vem a elementare, que é de 6 a 10 anos de idade. Depois a média, que é de 11 a 14. E depois a superiore, que é de 14 a 19, né? É essa divisão escolar aqui da Itália. E aí por isso que eu falei, normalmente asilo nido e materna tem as escolas que pedem esse aventalzinho para a criança colocar em cima. E nas regiões que a escola pede esse aventalzinho, é super comum de na época de comprar material escolar, você vê lá nas lojas vendendo e todo mundo consegue comprar com um preço super acessível também, beleza? Deixa eu ver. De geral, acho que é basicamente isso. E com relação à documentação para trazer, como eu já disse, na Itália o país depende. Via de regra, o que eles vão te pedir vai ser histórico escolar, dependendo da idade da criança, cartão de vacina, o Códice Fiscale, dependendo do comune, um comprovante de residência daquele comune, né? Tem comune que não pede. Traduzir ou não essa documentação que você vai trazer do Brasil? Depende também. Aqui em Pianello eu não precisei traduzir, e pelo que eu vejo da experiência das minhas amigas, a maioria não precisou traduzir. Por isso que quando as meninas fazem o atendimento comigo, eu falo, não preciso traduzido, entendeu? Porque você vai acabar gastando um dinheiro que talvez vai chegar aqui e você não vai precisar de ter traduzido e você já gastou o dinheiro. Se chegar aqui e precisar traduzir, uma folhinha, 2, você traduz aqui mesmo. Por quê? Normalmente, o cartão de vacina você consegue levar na USL mais próxima da cidade que você morar. E você vai deixar o cartão de vacina lá e eles vão basicamente transcrever em umas folhinhas todas as vacinas que o seu filho fez
e te devolver, porque a partir de então aquilo vai ser o cartão de vacina do seu filho, entendeu? Então não tem por que você traduzir o cartão de vacina se vai ser só você levar num órgão aqui e você já vai estar com ele em italiano, em tese, né? Porque o nome das vacinas são basicamente iguais, quase não mudam. E o histórico escolar, a maioria das escolas não precisa traduzir. Se você chegar aqui e precisar, vai ser 2, 3 folhinhas, compensa você economizar essa grana na hora de vir. E se precisar chegar aqui, você traduz, porque tradutor juramentado aqui na Itália é o que tem para dar e vender, né? Agora eu vou dar uma olhadinha nas perguntas que o pessoal deixou na caixinha. E deixaram um monte de perguntas interessantes. Ai. Deixa eu começar aqui. Ó, as inscrições são em junho ou junho, né? Mas se chegarmos em setembro, conseguimos matricular. Então, eu não sei se é geral essa regra de que é em junho, ou se é em um determinado comune, tá? Mas uma coisa é certa, você chegou aqui, mesmo que você esteja no seu processo de cidadania, o seu filho vai ter direito a estudar, tá? Se você chegou num comune que o pessoal da escola é cri-cri, você pode rodar a baiana, porque tem uma lei que garante que a criança que mora na Itália não pode ficar fora da escola, tá? E isso criança em idade escolar, tá, gente? Que é bem importante estar falando também, porque a partir dos 6 anos, a educação é obrigatória aqui na Itália. Então, é dos 6 ao 16 que a criança é obrigada a frequentar a escola. Quando a criança é menor, né, de 0 a 5 anos, né, que ainda vai estar no asilo nido ou na materna, não é obrigatório. E é o que acaba acontecendo em muitos comunes da escola cobrar, né, para que a criança estude. Então, pode ser que você chegue num comune em que o asilo nido e a materna não vão ser gratuitos. Você vai ter que pagar exatamente por isso, porque a escola não é obrigatória nessa faixa etária. Aqui em Pianello é de graça, só que é muito difícil conseguir vaga, né? Mas é de graça. Então, pode ser que em algum outro comune seja do mesmo jeito, e aí você tem que ficar de olho exatamente para ver essa data de inscrição aí, que eu acredito que não seja junho ou julho, porque é final de ano letivo, então deve ser um pouco antes, provavelmente. Eu não sei ao certo, mas eu acredito que seja um pouco antes, porque final de junho já não tem mais ninguém indo para a escola, entendeu? E aí só volta em setembro. E tanto que, como eu falei no início, pra galera que chegou agora, eu e Carlos Alberto, a gente chegou aqui na Itália em maio e as aulas acabavam em junho. E ainda assim ele estudou um mês, totalmente gratuito, na escola materna aqui. E só tinham 9 alunos na sala dele. E assim continua até hoje, se eu não me engano, agora tem 10, que chegaram 2 crianças novas, saíram uma criança, mas ele tá, tipo, no equivalente à segunda série e só tem 10 crianças na sala dele. As vantagens de morar em comune pequena, né? Deixa eu ver. Ó, costuma faltar vaga na escola pública? Então, eu imagino que normalmente em cidades que sejam muito pequenas, menores que Pianello, assim, com menos de 2.000 habitantes, e que a escola seja muito pequena, pode ser que costume faltar. Também pode acontecer de faltar nas escolas superiores. O que é a escola superior? Porque aqui as crianças, né, estudam até 19 anos. Quando elas fazem 14, que elas vão começar a superior, elas vão escolher qual tipo de escola elas querem estudar. Por exemplo, se eu gosto muito de pintar, gosto muito de arte, eu vou escolher um liceu artístico para eu estudar, porque esse liceu é mais voltado para preparar o adolescente, né, para entrar na faculdade, e vai ser voltado para essa parte de arte, que é o que você gosta, para você entrar numa faculdade de arte.
Se você gosta, sei lá, de letras, você vai para um liceu linguístico, ou para um liceu de ciência, ou para uma escola técnica, que eu não lembro o nome certo agora. Mas tem vários tipos diferentes que a criança ela vai escolher com base naquilo que ela pretende fazer depois que ela terminar os estudos, entendeu? Então, nesse tipo de escola é comum falta vaga, porque pode acontecer que aqui em Pianello não tem superiore. Então, para Carlos Alberto fazer o superior, ele tem que ir para Castel São Giovanni, que é 2 cidades daqui, tipo 15 minutinhos, 20. E se várias crianças estiverem querendo esse liceu ali de Castel São Giovanni, não vai ter vaga. E aí ele vai ter que procurar um liceu em outra cidade para ele fazer. Porque como eles são maiores e é um liceu voltado para aquilo que eles querem fazer, quando eles entrarem na faculdade, então eles têm uma infinidade de cidades, de opções para poder estar fazendo essa escola que ele escolheu, entendeu? Então, nos liceus é mais comum de falta vaga do que nas escolas de infância e materna, assim, tá? E aí, quem chega aqui, que o filho tá com 13 para 14 anos, já tem que, eu digo assim, nem chegar esperto, é já vir preparado, sabe? Porque você vai estar trazendo seu filho para uma realidade totalmente diferente, uma língua que ele não conhece e um sistema de ensino totalmente diferente do que o que a gente está acostumado no Brasil. Então, se o seu filho está nessa idade aí de 13 para 14, antes de vir, já senta com ele, vê as opções de liceu que existe aqui, de científica, vê qual é a afinidade dele, porque Carlos Alberto, ele tem um acompanhamento com as professoras desde agora, porque ele começou o ensino aqui na Itália. Então, até ele chegar no liceu, ele já passou por toda uma orientação de professores que vão ir falando para ele o que ele parece que tem mais afinidade, e se ele concordar, ele vai seguindo para aquilo que os professores estão indicando. O seu filho, que está vindo do Brasil, já nessa idade de escolher uma escola aqui, que vai tecnicamente definir o futuro dele, ele não teve essa moldagem, essa orientação de um professor. Então você vai ter que fazer isso com ele antes de chegar aqui, para que ele consiga se adaptar e não fique perdido, entendeu? Beber água. E aí, essa fase é muito importante, né? Então, galera que tem filho adolescente, já fica esperto, porque tem bastante conteúdo na internet, é meio geral, mas você consegue preparar o seu filho para quando vocês chegarem aqui, tá? E é aquele negócio, só é obrigatório o ensino até os 16 anos. Quando ele faz 14, que ele vai escolher, tem um ramo que, tipo assim, a criança pode escolher não ir para uma faculdade. Ela pode escolher fazer um tipo de estudo que vai preparar ela, por exemplo, para abrir uma empresa. Então, são muitas possibilidades que as crianças têm e a gente tem que ficar por dentro para poder passar isso para eles, né? Deixa eu ver, próxima pergunta. Tô me empolgando. Existe creche pública? Se sim, a partir de quantos anos? Então, o equivalente aqui à creche seria o asilo nido e a materna, que é para as crianças de 0 anos até 5, né? Asilo nido de 0 a 3 e materna de 3 a 5. Se ela vai ser gratuita, não tá perguntando isso, mas eu vou falar. Se ela vai ser gratuita, vai depender do seu comune, que pode ser que ela seja gratuita, pode ser que ela seja paga um valor integral. Na maioria das vezes, costuma ter o valor do IZ, né? Se você tem um IZ baixo, você vai pagar menos que uma pessoa que tem o IZ alto. E aí, essa é a importância dessas coisinhas que a gente tem aqui na Itália, porque se o seu IZ é baixo e você vai colocar o seu filho numa creche que é paga, né? Você vai ter um valor descontado, você não vai pagar a mesma coisa que todo mundo, entendeu? Você vai pagar com base na sua renda, tá?
É isso. E a maioria pública, não a maioria, né? Tem sim pública, mas nessa idade aí de 0 a 3, 0 a 5, você consegue encontrar muitas escolinhas particulares também, exatamente para quando os pais não conseguem vaga nas escolas públicas, né? E dizem que costuma ser uma facadinha. Ó, quais documentos levar do Brasil? Pode ser que te peçam mais coisas, pode ser que te peçam menos, mas via de regra é histórico escolar, cartão de vacina, passaporte, né? E chegar aqui você vai providenciar o código fiscal e o comprovante de residência, que pode ser que eles peçam ou não, tá? A escola é integral o dia inteiro? Isso é algo positivo para os pais trabalharem. Então, a maioria das escolas aqui, elas funcionam assim. Estudam 2 dias na semana, em período integral, e 3 dias a semana, em meio período, que é igual o que acontece na escola de Carlos Alberto, que ele estuda segunda, quarta e sexta, de 8 a meio-dia e meio, que antes da pandemia era de 8 a 1. Aí agora caiu meia horinha e aumentou meia horinha no integral. Que agora o integral dele é terça e quinta, de 8 a 4h30 da tarde. E antes era de 8 a 4. A maioria das escolas são assim. Tem escola que vai ter todos os dias integral. Normalmente em cidades maiores, tá? E tá até uma confusãozinha lá no grupo da turma de Carlos Alberto, porque tem algumas mães querendo que a turma deles passe para todos os dias período integral, e tem outras que não querem. E aí quem vai ganhar essa briga ainda não sei. Mas, assim como tá tendo essa possibilidade de discussão aqui, eu acredito que em outros comunes também tenham e acabem fazendo aquilo que vai ser melhor para a maioria dos pais, né? Então, mas com certeza, de 2 dias na semana tem isso na escola elementar, que é para as crianças até 10 anos. Porque as crianças da escola média, a maioria acaba optando por estudar meio período, e aí eles estudam de segunda a sábado, tá? Porque quem faz esses 2 dias no período integral não estuda no sábado, mas as crianças da escola média e normalmente do liceu, eles preferem estudar meio período e estudar no sábado também, né? Não que eles preferem, já foi imposto para eles e sei lá, é meio que uma regra assim, né? Que eu não me lembro de ter ouvido falar de alguma escola média que tem o período integral assim todos os dias ou 2 dias na semana. Via de regra, a maioria estuda no sábado e faz só meio período. Escola para autistas. Na verdade, tudo que envolva uma criança imigrante com TIA, por favor. TIA é alguma coisa do espectro autista, né? Para as crianças que têm autismo. Então, o que acontece? Se tem uma escola específica para as crianças com autismo, eu não sei. Mas eu sei que elas estudam junto com as outras crianças, né? Tem a Dani do Itália com Brasil, o filho dela tem o espectro de autismo e ele estuda normalmente com as outras crianças, com a diferença de que tem uma professora na sala que é exclusiva para acompanhar ele. Todas as atividades que ele faz, que as crianças fazem, ele faz, só que de uma forma adaptada para ele, porque ele tem o espectro do autismo, né? Na sala de Carlos Alberto tem uma menina que também ela tem uma deficiência que eu não sei qual é, e ela também tem uma professora exclusiva para ela, e ela faz tudo que as outras crianças fazem, só que de uma forma adaptada para que ela possa fazer e acompanhar a turma, entendeu? E eu sei que aqui na Emília-Romanha eles têm muito incentivo para as crianças que têm o espectro do autismo. Eu falei isso em alguma outra live, eu não consegui achar hoje,
mas eu vou ver se eu faço um post falando sobre isso, que é uma informação muito bacana, que eles dão muito incentivo, tem muito material. Então eu falo, se você tá meio receosa de vir, de como vai ser, é claro que na Itália tudo depende, né, gente? Mas via de regra tem esse acompanhamento, sim, e é bem tranquilo, de boa. As crianças conseguem ser bem inseridas no ambiente junto com as outras, tá? Sem diferenciação, na medida do possível. Deixa eu ver. Essa que tá perguntando como é a divisão das etapas, as idades. Mas como eu já falei no início, eu acho que eu já repeti umas 2 ou 3 vezes. Eu vou pular ela, tá, gente? Você sabe algo sobre bolsa nas faculdades? Então, as faculdades, elas costumam dar bolsa, sim. E existem, não sei se só dois, né? Mas tem aquela bolsa que você consegue antes de entrar na faculdade, que a faculdade te dá uma bolsa, porque o que acontece? As faculdades aqui, elas são públicas, né? As que são públicas, mas você paga para estudar, mesmo ela sendo pública. Então, tem algumas faculdades que elas dão bolsa nesse sentido, de você não ter que pagar para estudar. Normalmente, quem não tem a cidadania italiana tem bastante chances de conseguir esse tipo de bolsa. Eu lembro que tem o Santander, tem uma iniciativa bem bacana que dá bolsa pra caramba. Então, o ideal é você procurar a faculdade que você quer e ver se ela dá bolsa de estudo e ver qual é a data de aplicação, né, para as bolsas. Normalmente, se eu não me engano, é que eu lembro que antes eu pesquisava bastante para tentar conseguir. A época de aplicação é agora, no início do ano, se eu não me engano. Mas imagino que também varie de uma faculdade para outra. Mas procura essa iniciativa aí do Santander e entre em contato com as faculdades. Tem esse tipo de bolsa. Também tem um tipo de bolsa que, depois que você já está matriculado na faculdade, você vai ganhar uma bolsa de estudo, assim, ou em dinheiro ou em desconto, para que você se mantenha, né, na faculdade, e isso com base no seu IZ ou nas suas notas, né? A Nath, do Meu Filho Italiano, ela fez uma entrevista esses dias falando, porque ela e o marido dela, eles são bolsistas, esse tipo que eles recebem o valor da faculdade, e basicamente no início eles conseguiam se manter só com o valor da bolsa que eles recebiam da faculdade, tá? Então é bem interessante. Se é uma pessoa que gosta de estudar, compensa aí você se aplicar para ganhar uma bolsa e conseguir manter essa bolsa com base nos seus votos, né? Nas suas notas. E a outra fase de já tentar conseguir a bolsa antes de vir para a Itália também é bacana. Uma das minhas alunas, ela quer vir para estudar e requerer a cidadania ao mesmo tempo. Então, ela já está procurando tudo ali em volta da faculdade que ela quer estudar e está tentando conseguir uma bolsa, porque, como ela não tem o passaporte italiano ainda, é mais fácil conseguir a bolsa com o passaporte brasileiro. Porque depois que você tem o passaporte italiano, você não consegue aplicar para esse tipo de bolsa, se você tem a dupla cidadania já reconhecida, só antes. Então é isso que ela quer fazer. Ela quer tentar conseguir uma bolsa e vir para estudar e reconhecer a cidadania ao mesmo tempo, né? Matar 2 coelhos com uma cajadada só. Gente, eu acho que as perguntas acabaram. Deixa eu olhar aqui. Acabaram. Se alguém tiver mais alguma pergunta, fala aí. Sobre tudo que eu falei, sobre adaptação. E aí, como eu disse, a galera que chegou agora não ouviu, mesmo no processo de cidadania, você consegue colocar o seu filho na escola.
E vou te falar que vai ser muito importante para ele que você coloque, exatamente para ele ter contato com a língua, para ter contato com outras crianças. Chegou aqui, leva a criança para brincar na praça, no parque, se estiver podendo sair, é claro, né? Porque é o que bem tem aqui. E eu tava pensando nisso hoje, que eu fico olhando Carlos Alberto brincando ali na praça com as crianças, como é legal esse vínculo que eles estão criando, né? Porque se a gente morar para sempre aqui em Pianello, eles vão crescer juntos. E vai ser aquele círculo ali de amigos dele, porque normalmente na terça e na quinta, que é o dia que eles têm a aula em período integral, quando eles saem da escola, já ninguém nem pensa em ir para casa, é parar na praça para brincar. E aí eles ficam ali. E eu tava pensando que ele tinha os amiguinhos dele no Brasil, só que eu acho que ele nunca brincou na rua com os amiguinhos dele no Brasil, porque é perigoso, né? E a gente não tem tempo quando a gente tá no Brasil e acaba não fazendo esse tipo de coisa, que aqui eu tenho a oportunidade de fazer, e sempre que eu posso eu levo ele, que eu gosto muito. Mas enfim, é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa live. Ó, tem muita informação bacana pra galera que chegou agora no finalzinho. Vale a pena estar assistindo. Compartilhe com alguém que você acha que vai precisar. A dica que eu dei de quem tem filho adolescente, gente, vocês não sabem o bem que vocês vão fazer na vida do filho de vocês se vocês fizerem essa dica que eu falei, de já ver qual tipo de escola que ele vai querer estudar, porque ele já vai chegar aqui na goma, quase que em pé de igualdade com a criança que foi preparada a vida inteira para escolher o tipo de escola que vai quando chegar na superior. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. E aí, quem quiser que eu fale de algum tema, manda um direct lá falando um tema que quer que eu fale e eu vejo se dá pra estar falando. E vou pedir vocês também para me falar nos comentários aqui dessa live se vocês tiraram algum proveito, conseguiram aprender alguma coisa nessa live de hoje, nessa aula ninja, beleza? Tchau, tchau!